Boa noite, meu nome é Lawane e hoje eu vim trazer uma pequena meditação com o tema imortal. Mas antes que eu possa falar mais sobre o tema, é necessário que a gente conheça os dois tipos de imortalidade que existem, que é a imortalidade inerente a Deus e a imortalidade que Deus concede a nós seres humanos. Bom, a imortalidade inerente a Deus é uma característica própria de Deus, em que Ele próprio tem sem que ninguém precisa conceder a Ele. E a que Ele nos concede é a que é derivada do nosso relacionamento com Ele, ou seja, Ele nos concede o dom da imortalidade a partir da nossa comunhão. Bom, para que a gente possa entender qual foi o objetivo de Deus ao criar os seres humanos, Porque Ele não nos criou para sermos mortais. O objetivo dele não era que o ser humano vivesse um dia, alguns anos. Ao contrário, o foco dele era que nós fôssemos imortais. Bom, temos que abrir a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 3. No versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Bom, a partir desse versículo, a gente vê quando surgiu e começou o primeiro pecado no mundo, que foi a partir de Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido. Agora no versículo 17. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A partir desse versículo, a gente vê quando o ser humano passou a se tornar mortal. Bom, é o seguinte, aqui estamos nós e aqui está Deus. A partir do momento em que o pecado chegou no mundo, ele veio como uma barreira, tornando totalmente limitado e impossível que a gente pudesse ter uma conexão direta com o nosso Deus, permitindo que a gente não pudesse novamente ter uma conexão com Ele, o que nos afastaria dele, já que o pecado é a imperfeição e a impureza, já Deus é a total perfeição. Então, por isso que nos afastamos de Deus e perdemos a comunhão com Ele e, consequentemente, o dom da imortalidade. Mas, além disso, a gente também vê o amor de Deus. O versículo agora é 1 João, capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 12 e 13, que diz: Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Bom, a partir do momento em que o pecado veio ao mundo, quebrou nossa conexão com Deus, porém, após isso, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por cada um de nós e nos salvar do pecado. Então, a partir do momento que Jesus morreu por cada um de nós, ele quebrou a barreira do pecado e tornou possível a nossa conexão novamente com o nosso Deus. Ou seja, o que antes a gente não podia ter a comunhão com ele, agora nós podemos. E novamente podemos ter o dom da imortalidade. Uma coisa muito importante a se falar é a grandeza da imortalidade, da eternidade. Muitas vezes a gente trata a imortalidade apenas como viver eternamente e nos esquecemos que não é apenas viver eternamente, mas sim viver eternamente ao lado do nosso Deus. Porque viver eternamente não é o foco principal, e sim viver eternamente com o nosso Deus, que o foco é estar sempre com Ele. E bom, é necessário que a gente se prepare, porque como eu disse anteriormente, nós precisamos ter comunhão com Deus. E para isso precisamos de um relacionamento forte, não um relacionamento raso. Bom, para ter um relacionamento forte com Deus, eu vou fazer uma pergunta que vai nos ajudar a responder a mesma pergunta, que é: qual é a semelhança entre essa fruta, uma banana, e entre a palavra de Deus, que representa o nosso Deus? É simples. Bom, vamos supor que eu nunca tenha comido uma banana, nunca provei dessa fruta. Então eu não tenho uma opinião sobre ela. Então eu preciso prová-la. A mesma coisa com a palavra de Deus. Precisamos provar e experimentar para ter uma verdadeira conexão. Então que cada um de nós hoje possamos confiar e adorar ao nosso Deus o máximo possível, para que futuramente nós sejamos imortais. E que a gente tenha força e foco e determinação para poder, muito em breve, passarmos a eternidade com o nosso Deus.